Olá, meninas, boa noite. Já tá aqui, já deu um spoiler, não? É, Hoje nós vamos falar sobre estruturas de repetição, ok? Estruturas de repetição são estruturas que nós utilizamos da linguagem que, que fazem repetições de códigos, de trechos de códigos. Nós utilizamos isso para fazer contadores, menus ou operações que devem ser executadas até que dito sobre o contrário por algum motivo do programa, tá? Nessa parte, assim, com essa funcionalidade, a gente já começa a ter uma abertura grande de criação. Então já dá para fazer programas mais interessantes, né? Os mais clássicos são os mesmos exercícios que nós fizemos e coisas parecidas. Os nossos programas executavam e terminavam. E agora nós conseguimos criar programas que fazem mais coisas, tá? Que, que podem lá esperar a entrada do usuário e repetir. E não aqueles programas meio estranhos que nós tínhamos, que eles faziam uma coisa e terminavam, né? Normalmente na vida real não é assim. Ele faz até que a gente diga para que ele saia. Então, as estruturas de repetição permitem isso. Em Java nós trabalhamos com três, que são o while, que significa enquanto, o do while, que é faça enquanto, e o for. Se a gente traduza como faça, não necessariamente faça, beleza? Hum, eu vou falar desses três hoje, eu espero nessa aula que dê tempo para tudo. E vamos lá. Espero que a gente consiga desenvolver alguma coisa aqui legal. Beleza. O código aqui já está feito. Digamos que a gente precisa de uma estrutura que conte de 1 até 10, tá? Hum, e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente utiliza essa estrutura aqui? Vocês viram pelo pouco código que tem, que é bem simples. Eu preciso de uma variável, né, que a gente vai armazenar os valores. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o porquê. E da estrutura while. A estrutura while, como ela funciona? Tem a palavra while, que é enquanto. Enquanto o quê? Enquanto o parâmetro que ele recebe for verdadeiro. O while recebe como parâmetro um valor booleano, né? Uma, um valor verdadeiro ou falso. No caso aqui, uma expressão relacional, ok? O parâmetro, por ser booleano, poderia ser uma variável, um retorno de um método ou uma expressão aqui, como eu coloquei, tá? Lembre-se sempre disso, e aí vocês veem mais uma vez que o booleano que eu comentei é bem importante na programação por causa disso, tá certo? Então, enquanto o número for menor ou igual a 10, eu vou exibir esse número. E depois que eu exibir, eu vou incrementar, tá? Esse aqui nós também já vimos, o imperador de incremento, né? O pós-fixado. O pós-fixado é juros, mas enfim, o posterior. E ele vai imprimir para a gente, tá? Ele vai imprimir e depois vai aumentar o número. Então esse loop aqui vai ser feito, agora que eu corrigi, né? 10 vezes. Ele vai começar com 1, vai entrar aqui e ele vai perguntar: o número é menor do que 10? É. Então faz a operação. E dentre as operações está aqui, ó, incrementa o número. Quando ele terminar, ele chegar no final do bloco de código do while, ele vai estar com o valor de 2. E aí ele vai voltar para o while, vai voltar para o topo, vai voltar até esta condicional, e ele vai verificar esta condicional. E aí ele vai dizer, número é menor ou igual a 10? É, o número é 2. E exiba. E 3, 4, 5, até 10. Quando o número for 10, ele ainda vai exibir número, e ele vai executar isso daqui. Para provar isso, vou ter que fazer o seguinte. Ó. Hum, beleza. Vamos lá, executar. Viu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o valor de number depois do while, 11. Por quê? Porque esta instrução foi executada. Tá certo? Eu vou fazer aqui um valor menor. Eu vou contar só até 3. Beleza? E eu vou executar isso no debug para poder acompanhar com vocês. Tá certo? Marquei aqui, debug lá em cima na aula de for, ali. Em uma aula eu já falei sobre isso, mas está aqui de novo fazendo, tá? Eu faço um debug, ele vem para cá
e ele para a execução onde a gente marcou, que no caso é aqui, e só continua com nossos comandos. Ele parou aqui. No momento que ele parou no início dessa linha, tá? Ele parou antes de executar essa linha. Então ele vem aqui, ó. Qual é o valor de number? 1. Beleza? Quando eu apertar para ele ir para a próxima expressão, ele vai vir para o início de cá. Então ele já verificou que aqui está menor ou igual a 3. Ele pode até mostrar para vocês os resultados. Eu já mostro na próxima, que eu esqueci. E aqui ele vai executar. Ó. Ele até mostra. Aqui nesse momento o valor de number é 1. Eu posso ver isso aqui do lado. Eu posso ver isso aqui embaixo. Ok? Ele também está mostrando a variável args aqui, mas a gente não está usando ela, não tem nada, tá? Não se preocupem com isso. E ele vai executar. Se eu executar aqui, ele vai voltar ali para cima. E ele vai dizer, ó, number menor ou igual a 3, ele já está avaliando. É um true. Beleza? Ele já está dizendo, number aqui tem um valor de 2. E aí eu vou executar novamente. Ele vai dizer, ó, number aqui está com valor de 2. Ele vai executar. Se eu vir aqui, eu posso até mostrar para vocês o console. Cadê? Aqui, console, tá? Que isso? Deixa eu ver. Não sei se é por causa do console, mas enfim. Saiu 2. Não sei se foi esse 1 aqui em cima, não. Eu vou executar de novo depois para ter certeza. Mas isso pode ser porque ele tá no debug, tá? Ok, mas aqui, ó. Pela terceira vez, number. Number tá com o valor de 3. Só um minutinho, pessoal. E aí tá aqui, o valor de 3. Continuado, tá na terceira vez, ele vai executar. E quando terminar, ele vai para a próxima instrução aqui da linha 12. Ah, desculpa. Ele executou a terceira vez, o number ficou mais, o número foi para o valor 4, e aqui ele verificar, o number é menor ou igual a 3, aí vai dizer que é falso. O number agora já é maior do que 3. Então ele vai sair, ele não vai executar. Perceba que ficou aqui para a gente em preto e branco. E aí ele pula para o próximo. A linha 12. Ele vai executar aqui. Aqui ele até avisa para a gente, o number está com valor de 4. E aqui é o que vai sair para a gente no console. Tá bem? 1, 2, 3 e o valor depois do while, 4. Tá certo, gente. Deu para acompanhar. Perdão pelo atrapalho que teve aqui, que eu vi uma coisa, pensei que minha namorada precisava de ajuda. E aqui terminou a execução do programa, né? Ele na verdade está aqui, mas não tem mais nenhuma instrução. O F8 ele vai finalizar. Deixa eu só executar de novo, normal, para ver se saiu 1, 2 vezes. Não sei porque que saiu. Tipo, meu... Não sei o que aconteceu, o que apareceu aquele 1, 2 vezes, mas acho que foi só algum erro do console, tá? Aqui eu corri de novo e ele ficou normal. Ah, não, não sei. Mas deu pra entender, ok? Eu espero que sim. Ele foi de 1 a 3, tudo bonitinho. Eu vi aqui, fui pra variável e voltei. Conseguiu entender essa parte? Eu espero que sim. Se não, mais uma vez, por favor, faça, tá certo? Coisas aqui pra gente se atentar. Evitar um loop infinito. Se eu errar a minha condicional, isso daqui pode acontecer. Isso daqui já é chamado de um loop infinito. Por quê? Enquanto verdadeiro. A minha condicional não muda. Toda vez que meu programa for testar se é verdadeiro ou não, ele vai dar verdadeiro. Então ele vai fazer isso daqui para todo sempre, até enquanto minha máquina puder executar. E isso daqui nunca vai ser executado, porque ele nunca vai sair daqui. Deixa eu ver se ele deixa eu executar isso, mas acho que vai deixar. Ele já não. O Java já descobriu que aqui é inalcançável, mas eu vou comentar aqui e executar novamente. E aí vocês vão ver, olha o número aí como está crescendo gigante, de forma absurda. O mais rápido meu computador consegue lidar com isso, ele está crescendo. Se eu deixar por tempo suficiente, ele vai travar a minha máquina. Eu vou parar aqui, tá? Cuidado quando forem fazer isso na máquina de vocês. Se for uma máquina mais fraquinha, assim, ou que vocês deixem por muito tempo. Na verdade, o Java é seguro e não vai travar. Mas antigamente, em outras linguagens de programação, o computador desligava. Hoje em dia o Java não faz mais isso, tá? Ele tem um gerenciamento de memória, em um momento ele vai somente parar o programa. Então, um erro muito comum, muito comum,
é a condicional, ok? Beleza. Eu vou fazer de novo agora uma contagem de 1 a 10. Só que eu vou inicializar o number com 0 só para reforçar mais uma vez o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fazer com 10 mesmo. E aqui number igual a 0. Enquanto o número for menor ou igual a 10, só que eu vou fazer assim agora. O number antes, ele vai ser incrementado antes. Eu vou fazer isso só para que a gente reforce como as coisas funcionam, ok? O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai entrar aqui no while com valor 0. Então, quando eu fizer essa primeira comparação, vai estar 0. Beleza? Estando 0, ele vai exibir o valor de number. Só que antes de exibir o valor, está com mais. Ele vai incrementar. Então, ele vai começar com 1. Beleza? E assim ele vai. 2, 3, 4, 5. Mas no final vai acontecer uma coisa estranha. Vamos lá. Executei 1, 2, 3 até 11. Repare que nas outras execuções que nós fazíamos, ele fazia o último era o 10 e depois o exibido era o 11, porque ele incrementava posteriormente. Agora ele incrementa de forma prévia. O que acontece aqui dentro? Conseguem perceber? Conseguem já entender? Deixa eu trazer aqui até 3 de novo, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Não, vou deixar com 10, eu só vou pulando. Então vamos lá. Eu vou executar o debug novamente, ok? Para a gente poder acompanhar. Então, na primeira validação, número igual a 0, tá? E aí, ele vai para a próxima. Número aqui está igual a 0 no início, ok? Depois, número já é 1. Então, a condicional vai lá para cima, né? Ele vai de novo. O number foi incrementado antes de ser utilizado. Esse é o detalhe, ele foi incrementado antes de ser utilizado. Então, o número lá em cima, 1 é menor? É. Então, beleza. Vai, imprime. 2 é 3. Lembra que ele está aqui. Ele chegou, ele incrementa primeiro e depois ele exibe. Então, 3 já foi exibido antes. Quando eu exibir agora, ele vai incrementar e executar. Então, vai ser um 4. Ok? Quando ele vai para condicional, ó, número é menor ou igual a 10, ele é um 4. Beleza, vamos agora imprimir o valor dele. Vamos agora seguir. Aí, imprime o valor. Antes de imprimir o valor, aumenta. Vocês repararam nisso? Que ele foi no início. Deixa eu só que a luz aqui. No início, ele entrou no loop agora, nesse loop atual, com 4, com 3, mas quando fosse. Desculpa, entrou com 4, perdão, mas quando for exibir, ele vai exibir um 5 agora, porque ele vai ser incrementado antes de ser exibido. Então aqui embaixo, 5. Vou explicar de novo, como eu tive uma interrupção aqui. Ele entrou no lista condicional ó, com 5. Tá? Neste momento, o valor de number é 5. Ok? É menor do que 10, é verdadeiro, o número é 5. Ele vai se exibir. Só que quando eu for, ao invés de 5, ele vai exibir 6, porque ele primeiro vai incrementar e depois continua. O que é que isso vai acarretar para a gente? Quando chegar aqui no caso 10 é especial. Número é menor ou igual a 10? Ele é menor ou igual a 10. Então entra aqui na instrução. Mas a instrução vai mandar o quê? Primeiro incrementa e depois exibe. E aí ele incrementou, se torna um 11 e agora ele é exibido. Por isso aí um 11 no console. Quando a gente vai terminar o loop, ó, ele vai agora verificar de novo. While. O número é menor ou igual a 10? Não, o número é 11. É maior do que 10. Ele não vai executar a linha 9, né? Tá ali escuro pra gente. E ele vai para a linha 12. Diretamente e vai imprimir o valor de number no final. 11. Beleza. O que eu queria mostrar para vocês? Conseguiram entender como é esse incremento que a gente controla de antes ou depois? Beleza. Isso daqui, eu estou colocando apenas uma instrução, claro, sendo super simples. Mas lembre-se que poderia ser, isso é um bloco de código, pode ser todo um programa inteiro escrito aí dentro. Tá? Eu vou mostrar primeiro a vocês as coisas, características, para depois explicar o que a maior parte dos estudantes no início querem, que é fazer o menuzinho lá de opções. Tá? Então, tá aqui. Eu mostrei já como funciona. Eu vou deixar já de vocês, quem quiser fazer agora aí, já pode pausar o vídeo, fazer o mesmo exercício que eu, só que agora decressivo. Alguma coisa que conte de 10 a 1 ou de 10 a 0. Beleza? Continuarei aqui. Coisas que eu preciso falar para vocês, características mais do while. E todas as outras estruturas de repetição também tem isso. É o chamado break
e o chamado continue, tá? O break, ele faz... É o mesmo break que nós utilizamos no switch, tá? No switch case lá, como costumam falar. O break, ele encerra a execução. Então, digamos que eu posso fazer um condicional, eu posso controlar a execução da minha interação de outras maneiras. Eu posso usar as duas, eu vou inclusive utilizar as duas, ok? Eu coloquei ali que o meu número ele vai exibir enquanto for menor ou igual a 10, tá? E aí eu vou colocar até aqui no finalzinho, ó, um number mais mais. E aqui ele vai ter um salto. Beleza. Então ele vai entrar no loop, vai exibir o valor do número e depois vai aumentar. Tá certo? Porém, eu só quero que ele conte até 3. Entendeu que minha condicional em cima, enquanto o número for menor ou igual a 10. Beleza. Mas se ele por acaso for 3, eu não quero que ele exiba. Quero que ele pare quando chegar no 3 ou chegar no 5. Então eu posso fazer o seguinte, por exemplo, if number igual a 5, break. Beleza. Break é um comando de encerrar o contexto atual, né? O bloco de código atual que ele está contido. Aqui lembre-se também que o if poderia citar um bloco de código, tá? E também poderia ser uma grande quantidade de informações aqui dentro. Mas eu vou dizer um break no 5. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que ele vai entrar no loop com valor 0, e aí ele vai imprimir o 0 e vai incrementar, né? Ele imprime o 0 aqui e incrementa aqui. Ok, eu vou deixar isso junto de novo. Beleza, ele vai imprimir o 0 e vai incrementar. Vai imprimir 1 e incrementar. 2, 3, 4. Quando chegar no 5, nesta condicional, vai ser verdadeiro. Mas quando chegar aqui nesse if, também vai ser verdadeiro. O que ele vai fazer? Dar um break. Vai parar. E ele não vai continuar o loop. Ele vai sair do while. Vamos lá executar. Ai, meu nossa, faltou uma quebra de linha. Isso é o suficiente. Viram aqui? Valor do número 0, 1, 2, 3, 4 e parou. Eu vou até colocar aqui, ó, melhor pra gente. A gente faz muito. Quando a gente tá aprendendo, gente, vocês fazem muita coisa desse tipo, tá? Pra saber o que é que tá acontecendo. Print ali. Aqui deve ter uma quebra de linha já. Ok, aqui, ó. O valor do número 0, 1, 2, 3, 4 entrou no if. Quando entrou no if, o que é que vai acontecer quando entra no if? Só tem um comando, que é o break, tá? Isso encerra o loop e ele segue para a próxima. Entenderam isso? A gente utiliza o break em que situação? Normalmente quando tem a situação de exceção. Por exemplo, o nosso programa pode continuar executando, mas aí quando, sei lá, quando ele tentou fazer uma aquisição a outro programa e não conseguiu, um serviço à internet, ao site dos Correios lá para buscar um CEP, e aí ele não conseguiu pegar essa informação, não continue fazendo loop, não faz mais sentido, pare. Ou então eu quero fazer um cálculo matemático, mas olha, eu sei que quando der um número primo, não sei, isso não me importa mais, eu não quero mais fazer, ou é inviável. Ou é este número que eu quero encontrar. Você para ali, tá? Eu vou, mais uma vez, também resolver exercícios, e aí nos exercícios eu espero que eu consiga deixar claro situações como essas. Mas existem situações, o que vocês precisam entender é que existe uma maneira de você encerrar o fluxo. Você não precisa esperar o loop inteiro acontecer, você pode interromper ele antes, tá certo? E outra coisa que pode acontecer é um continue, é um pule. Digamos que eu quero exibir eu vou exibir os números. Eu quero exibir os números de 1 a 10, somente os que forem par, certo? E aí, como é que eu poderia fazer isso?
utilizando a estrutura de while. Uma maneira de fazer. Se o número, somente se for em par, tá? Se ele dividido por 2 for igual a 0, se o resto ele dividido por 2 for igual a 0, ou seja, se ele for par, no caso, se ele não for par, né? Eu só quero imprimir os pares. Então, se ele não for par, tá? Se o módulo é dividido por 2, se o módulo é dividido por 2 for diferente de 0, ele não é par. Eu quero então que ele não imprima. Ele só vai imprimir os valores dos números. Então existe um continue, ou continue, né, que por acaso é escrito da mesma maneira, continue, que ele vai pular a execução do código. Ele não vai interromper o laço por completo, assim como o break faz. O break interrompe a estrutura de repetição. A gente chama de laço por causa de laço de laçar boi, coisa do tipo assim, tá? Por isso a gente chama de laço, em alguns lugares vocês vão ver. Ou um laço de fita, enfim. O break, ele interrompe por completo. Ele sai do laço de repetição, ele sai da estrutura que ele está. Na verdade, não é só do laço de repetição, também é do case. Ele sai da estrutura em que ele se encontra. E o continue, ele faz com que você pule a próxima iteração. Um ciclo desse completo, ou seja, executar toda essa verificação e todos os passos que estão dentro do bloco de código, é chamada uma iteração. E o continue faz com que a gente pule uma iteração. Beleza? Entenderam? Eu vou exibir aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai entrar aqui no while, ele vai verificar. Número é menor do que 10? Ele é 0. Número dividido por 2. O módulo, o resto da divisão, número dividido por 2. Vai dar diferente de 0? Veja, quando ele entra com 0, né, o módulo de 0 por 2 vai dar 0 também. Então ele é um par. Se ele é um par, ele vai exibir isso daqui. Se ele terminou, número é incrementado, vai aqui para cima. Número, ele é 1. É menor do que 10? Entrou no loop. Aí ele chegou aqui. E aí? O número dividido por 2 é diferente de 0? Sim. O módulo, né, de 1 dividido por 2, o resto de 1 dividido por 2 é 1. Tá? Desculpa, diferente de 0. Eita, nesse caso aqui, eu estou corrigindo com vocês para dar um inteiro. Mas ele vai dar diferente de 0, sim. E aí, quando der diferente de 0, ele vai dar um contínuo. Ele vai dizer um pule. Ignore esse número. Não conte, não faça mais nada do que está aqui embaixo. Volte, vá direto para a próxima interação. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa antes. Não, já fiz aqui errado, vocês vão ver como é que vai fazer errado. O que ele está exibindo aqui? Esse loop vai ficar para sempre. Tá? Ele está escrito de uma maneira errada aqui. Por quê? Ele só é incrementado depois de passar por essa validação. Se eu chego nessa validação, o número é 1 e é diferente de 0, nunca mais vai chegar aqui. Tá, gente? Eu vou olhar para cá, mas vocês estão aqui. Nunca mais vai chegar aqui. Por quê? Porque ele nunca mais foi incrementado. Para corrigir isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou passar isso. Vou ter que quebrar em duas partes. Eu vou ter que fazer isso aqui assim. E eu vou fazer assim. Eu errei de novo. Beleza, gente. Eu só alterei um pouquinho a ordem para que vocês consigam visualizar alguma coisa. Então, isso aqui eu vou excluir, depois eu escrevo de novo. A gente vai mudar um pouquinho a execução do programa agora, tá? A gente primeiro vai incrementar o número e depois avaliar seu resultado, ok? Eu vou fazer sem isso, só para mostrar como ele ficaria. E vocês veem que ele vai até 11. Não, ele vai até 10. Não, vai até 11, por causa da validação aqui, ok? Se eu colocar assim, o que é que está acontecendo? Eu estou incrementando o número antes de exibi-lo. Então, para corrigir isso, em vez de botar até menos igual, menor igual, eu vou colocar só menor, tá? Quando eu fizer isso, aqui. Porque mesmo que ele incremente, ele só vai aqui enquanto for menor. Então, quando for 9, ele executa aqui, chega aqui, ele se torna 10, e aí eu imprimo 10. Ele vem para cá 10 e já não entra mais. Antes, se eu deixasse menor ou igual, ele iria entrar enquanto era um 10, ia se tornar um 11 e depois ia ser impresso. Beleza? Vou deixar só menor para ser de 1 a 10, porque eu já estou incrementando logo no início. Beleza, espero que sim.
Espero que não seja mais uma vez minha confusão atacando vocês aí, ok? E agora eu vou fazer isso. Se o número for diferente de zero, se o módulo for diferente de zero, continue. Ou seja, eu quero que somente imprima os pares, tá? Talvez com o número 1 tenha um caso estranho aqui. Daqui a pouco eu vou descobrir empiricamente junto com vocês. Mais uma vez repetindo, é assim que é a vida do programador. Às vezes tem coisas básicas que a gente esquece e vamos na hora e descobre e bota para rodar e vê o que acontece, tá? Mas não, dá tudo certo. Beleza. O valor número 2, 4, 6, 8 e 10. E depois do while 10, né? Isso nem é mais necessário para a gente. Por quê? Toda vez que o número era diferente de um número par, toda vez que o resto não estava zero, toda vez que isso aqui era falso, ele continuava. Ele pulava para a próxima iteração, continuava para a próxima iteração. Então ele não executa essa linha. Beleza? É isso que um continue faz. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui com debug, para mostrar o valor das variáveis. Ó. Começou o código. Aí inicializou number, number é 0. Então ele entrou aqui no while. Number é menor que 10, ele está dizendo, ó, vai dar verdadeiro. Vai dar verdadeiro, ele vai entrar. Entrou. Number era 0, vai se tornar 1 depois disso. Aqui, ó, number é 1, ok? Depois da execução dessa linha. Na linha 12 nós estamos, ele vai dizer, ó, number, o módulo diferente o número dividido por 2, né, o módulo resto, é diferente de 0, ou seja, é um número ímpar? É um número ímpar. Então continue, ignore, não faça mais nada. O número é 1, 1 é ímpar. Pule para a próxima. Vocês vão ver que ele vai passar direto do 14 para a linha 8, para cima aqui, ó, do while, ok? Ele não vai para a linha de exibir. Ela já está, inclusive, escura, já está escurecida por causa disso. Eita, botou errado. Aqui. Foi lá para agora. Ele foi e perguntou, o número é menor do que 10? É 1. Ele foi incrementado antes, né? E está aí agora como 1. Quando nós passamos para o próximo passo, o que vai acontecer? Depois dessa linha, o número agora é 2. Está exibindo aqui, ó. Número 2. E aqui ele vai perguntar, o número é um número par? Né? Então, já que é um número par, ele não vai executar isso daqui, ok? Eu estou simplificando essa avaliação, tá, gente? É um número par. Já que é um número par, ele não vai executar esse if, ele não entra no if. Ele só entra no if quando é ímpar. Então, a pergunta seria, é um número ímpar? Falso. Pulou. Agora ele vai imprimir isso daqui. No console vai ser exibido. Quando ele chegar nessa linha, executou. Número 2. Vou fazer mais uma interação. Voltou. Número. Ele é menor do que 10? É um 2. E agora? Agora incremente. Beleza. E agora? É um número ímpar? Porque era um 2, foi incrementado. O número agora é um 3. Então continue. Não vai executar a última linha, vai lá para cima. Número é menor do que 10? É um 3. Beleza. Entrou. Número agora, depois dessa linha, incremento. Beleza, vai se tornar um 4. 4 é um número ímpar? Não, falso. Então, beleza. Pule isso e aí você vai executar o bloco, o fluxo normal do código. Beleza. Entenderam isso, gente? E aí ele vai para sempre até a finalização do programa. Ok. Entenderam? O while, isso é super a base. Tem uma condicional, ele vai executar o que tiver no bloco de código dele enquanto essa condicional for verdadeira e só. E nós temos, se quiser incrementar alguma coisa no while, o break, que é alguma coisa que a gente encerra o programa de vez. Por bom senso, o break sempre tem que estar dentro de um if, né? Senão ele simplesmente vai parar a execução naquele momento, não faz sentido ter uma estrutura de repetição. E tem um continue, que também, por bom senso, vai estar sempre dentro de um if. Senão não faz sentido existir, né? Ele automaticamente já pula ali para a próxima instrução, então teria um bloco de código inalcançável. Tá, beleza, gente. Entenderam o while? Agora eu vou falar para vocês o do while, ok? Ele é muito parecido, com a diferença de que ele executa uma vez sempre. Não importa, ele não testa condicional na primeira execução. Depois da primeira execução é que ele vai testar condicional, ok? Reparem aqui da forma como nós fizemos, em que ele tem, né, o número 1 e eu coloco aqui para exibir e ele é incrementado antes de ser exibido, para garantir que assim ele faça o número 1, beleza? Em caso não faria muito sentido isso que eu falei, caso número 10, deixa eu ver se consigo pensar em outro exemplo.
Beleza, tem um exemplo assim de par ou ímpar. Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui comentado. Se vocês quiserem, por acaso, continuar. E eu vou vir aqui para o do while. Como é a estrutura do do while? A estrutura do while é do, certo? Ou seja, de faça. Faça o quê? Entendeu como é a pergunta? Faça o quê? Se é o quê? É uma instrução, um código, alguma coisa. Poderia ter uma instrução, mas normalmente é um bloco de código. Então faça a exibição do number. Beleza. E depois disso, aqui, eu vou lá e incremento o number. Ok. E aí eu vou fazer isso por quanto tempo? É aqui que entra o while. Deixa eu ver se eu preciso disso. Não, mas preciso. Enquanto number for menor que 10. Beleza, gente. O que vai acontecer aqui? Ele vai, com o meu código, o que ele faz agora? Qual é o fluxo dele de execução? Ele vai entrar aqui, ele vai imprimir o valor de número, não importa como esteja. Depois disso, ele vai aumentar o valor de número, não importa como esteja, ok? E ele vai fazer essa instrução enquanto o número for menor que 10. Repare na diferença do while para o do while. O while ele faz a validação logo no início, antes de começar. Ele já verifica se pode ou não fazer. O do ao contrário. O do ele primeiro executa e quando terminar tudo é que ele vai avaliar se faz a próxima iteração ou não. Então, aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar com o valor de 0, vai exibir 0 e vai se tornar 1. Ele vai depois exibir 1, se tornar 2, exibir 2, 3, até que chegar a 9. Ele vai exibir 9 e se torna 10. Quando ele se tornar 10, o número não é menor do que 10 mais. Ele é igual a 10. Então, este código, ele conta de 0 a 9. Se vocês conseguirem reparar com este código daqui, é a mesma coisa. Ah, não é para eu exibir depois. Deixa eu fazer então exibindo antes, não tem problema. Se eu exibir antes vai dar igual ao outro. Tá. Ele vai de 1 a 10. Ok. Porque ele executou primeiro e depois validou. Mas repare nesse detalhe da avaliação depois. Isso permite que a gente consiga manipular o código de algumas maneiras diferentes. Deixa eu ver nesse exemplo como é que eu poderia fazer para mostrar isso para vocês. Se eu alterar a validade. Nessas horas é um problema. Eu acabo sempre pensando nos exemplos antes, até escritos. Dessa vez eu acabei não escrevendo. Era um exemplo simples, eu não consigo pegar um para vocês agora. Eu vou continuar seguindo. Mas eu prometo, me comprometo a trazer um exemplo disso para vocês, ok? Que faz diferença a ordem da avaliação. Na verdade faz... Ah, sim, pronto, o exemplo está aqui agora. Se por acaso o number já começar em 10, tá? Se eu por acaso já começar dessa maneira... Deixa eu ver, 9, 10... Se eu já começar em 10 e eu fizer esse código, ele vai executar apenas uma vez. Porque ele vai entrar como 10. Na verdade, nem precisava ser 10, podia ser 9. E aí ele vai aumentar para 10, vai ser executado. E quando for checar o valor, ele não vai estar mais disponível. Não vai mais ser executado porque a condicional não é mais verdadeira. Aqui, tá, gente? Entrou, valor do número 10. Beleza. Ficou claro isso. Quando eu altero, coloquei aqui para ele começar do 9. Ele vai incrementar o valor e exibe. E depois ele vai ver aqui, tá? Se o valor é menor do que 10. Se eu não fizer assim, reparem, tá? São comandos diferentes. Ele vai fazer uma coisa, depois vai fazer outra. Para poder resetar aqui, vou fazer aqui number recebe 10. O que vai acontecer? O number é 9. Mesmo se fosse 9 aqui, ele exibir uma vez.
Galera, desculpa, eu acho que me confundi aqui e não tô conseguindo pegar um exemplo pra você que faz diferença. Se eu botar em 10, na verdade faz assim. Se eu colocar em 10, mesmo que a condicional já esteja errada, eu coloco em 10. Desculpa mesmo, pessoal. Mas como eu não tenho edição, é o tempo que eu tenho. Vamos embora, essas coisas acontecem, tá? Perdão por isso. Se lhe confundiram. Pode falar, se necessário, eu gravo outro vídeo, eu explico depois. Por favor, comentem, tá? Ok, tá aqui o número. Número igual a 10. Beleza. Ele vai incrementar, vai exibir e depois vai validar. Tá certo. A condicional vai dar errado, porque ele já vai ser 11, já vai ser muito além do que a gente queria. Mas ele vai fazer mesmo uma vez. Eu estou resetando o valor de 10 aqui depois e executando ele dentro do while. Só que o while verifica antes, ou seja, o while não vai nem exibir esse número, porque o while verifica antes da execução. Então eu vou colocar aqui, ó, o valor do número dentro do e aqui o valor número dentro do while. Ok. O de baixo não vai ser exibido, porque ele já vai checar a condicional aqui. E aqui checa depois. Tá claro isso? Eu espero profundamente que sim. Vamos lá. Valor do número dentro do do, 11, e não executo o outro. Beleza. Apesar da minha confusão, do meu atrapalho, deu para entender? Espero que sim. Dentro do do, o break e o continue também funcionam. Também existem, ok? Funcionam da mesma maneira. Eu não vou dar um exemplo aqui agora, acho que não é necessário, isso vai estender o vídeo. Eu vou quebrar o vídeo em dois, ok? Então, o do while e o while ficaram por esse vídeo, tá? Para praticar, vocês podem fazer os mesmos exercícios que eu fiz, só que em ordem inversa, no decrescente. Vocês podem pular os números pares, podem pular os números ímpares, podem pular os números primos, podem pular os números que são fechadinhos, né? Tipo 10, ou até o 5 e o 10, entendeu? Pode exibir textos, etc. Não se preocupem, exercícios não faltarão para vocês praticarem. Já viu a quantidade de exercícios que eu passei. Eu vou procurar passar uma quantidade similar, ok? Então, terão material para praticar. E eu também vou resolver alguns de exemplos. Tá certo? Vou encerrar aqui e vamos para o for.